Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que alegria estar aqui novamente, partilhando a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que hoje traz para nós o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 24, versículos de 42 a 51. Uma palavra muito atual. Espero que nesta reflexão, tanto eu quanto você, nós, possamos endireitar ainda mais o nosso caminho diante do Senhor e decididamente buscar fazer o que agrada a Ele, porque só assim seremos salvos. Diz assim a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Vigiai, portanto, porque não sabeis em que dia vem nosso Senhor. Compreendei isto. Se o dono da casa soubesse em que vigília viria o ladrão, vigiaria e não permitiria que sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que não pensais. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a criadagem, para dar-lhe o alimento em tempo oportuno? Feliz aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrar assim ocupado. Em verdade vos digo, ele o constituirá sobre todos os seus bens. Se aquele mau servo disser em seu coração, meu senhor tarda em vir, e começar a escapar, a espancar seus companheiros, a comer e a beber em companhia dos beberrões, o senhor daquele servo virá em dia imprevisto e hora ignorada. Ele o partirá ao meio e lhe designará seu lugar entre os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vigiai, orai. São duas faculdades diferentes. É comum a gente escutar as pessoas assim, você tem que vigiar e orar, mas as pessoas só oram, não vigiam. Eu gostaria de, em pouco tempo, tentar ajudá-lo a entender o que significa vigiar e orar. Vigiar, nós usamos a faculdade do pensamento, do intelecto, da inteligência. Vigiar, a gente vigia os pensamentos, os sentimentos, as emoções, a memória. Orar é com o coração. Vigiar e orar significa permanecer com os olhos abertos na presença da luz, daquele que é luz no mundo, luz do mundo. Vigiar significa colocar em minha vida, no meu comportamento, aquilo que eu proclamo pela fé, aquilo que eu creio. Vigiar, eu preciso da minha inteligência, da minha vontade unida à vontade de Deus. E orai. Orar é a força e a graça de Deus em unir o meu querer, a minha vontade, à vontade de Deus. Ninguém consegue vigiar sem orar. E a oração não produz fruto se não for acompanhada de vigília. É um casamento. Vigiai e orai. Significa o quê? Fica atento, preste atenção. Eu vou voltar. Existem dois tipos de morte. Existe a morte que separa o corpo da alma. Todos nós vamos passar por essa morte. Todos nós vamos morrer. E existe a morte que separa a alma de Deus, como nos ensina São Tomás de Aquino. Esta morte só acontece para as pessoas que não vigiam, que não oram e que não vivem a sua vida em conformidade com a vontade de Deus. Ou seja, as pessoas que vivem a vida em pecado grave, as pessoas que não amam a Deus, que não estão nem aí para Deus, ou aquelas que se dizem amar a Deus, estão dentro da igreja, são até líderes da igreja, mas o seu coração está distante de Deus. Não vigiam e não oram. Vigiar, nós precisamos de esforçar. Vigiar significa colocar a minha vontade em favor daquilo que eu acredito. E orar significa juntar isso.
e implorar de Deus as graças que nos são necessárias para a nossa salvação. Sim, Jesus morreu na cruz para nos salvar. Mas como diz o apóstolo Paulo, é necessário trabalhar em nossa salvação. O que significa isso? Nos manter diariamente em vigília e oração. Porque não sabemos o dia em que Deus nos chamará. Veja bem, há muitas pessoas que se preocupam com a segunda vinda de Jesus Cristo. E tem que se preocupar, muito mais, tem que se ocupar, buscando cada vez mais viver imitando Jesus Cristo. Mas existe um encontro com Jesus Cristo antes do juízo final. É quando nós morremos e seremos julgados imediatamente após a nossa morte. Nós católicos chamamos de juízo particular, onde após a nossa morte estaremos diante do juiz supremo para prestar conta da nossa vida. Você sabe o dia que você vai morrer? Não, nem eu. Ninguém sabe o dia que nós vamos morrer. Por isso, vigiai e orai. Seja prudente, seja fiel. Fidelidade, prudência, vigília e oração são necessários para nos manter no caminho da salvação. Jesus morreu na cruz, abriu o caminho para o céu. Nós temos acesso ao Pai, acesso ao céu por meio de Jesus Cristo. Mas tem que ser do jeito dele, não do nosso. Por isso, meu irmão, a partir de hoje, eu e você, tomemos consciência, dobremos o nosso joelho no chão, clamemos a Deus misericórdia, os seus dons, as virtudes, os carismas, os dons para santificar a nossa convivência com Ele e com os irmãos, mas também vigiar. Vigiar o que você vê, vigiar o que você fala, vigiar o que você ouve, vigiar o que você pensa. Nós não conseguimos controlar o pensamento, ele brota, mas nós conseguimos administrá-lo. Uma vez que pensemos algo que não está em comunhão com Jesus, eu posso simplesmente dizer para o meu pensamento, eu não compactuo com você. O pensamento nasce, mas nós é que determinamos o fim dele. Entende isso, meu irmão? Entende isso, minha irmã? E lhe digo mais. O sentimento brota no nosso coração. E nós não temos controle sobre o nascer do sentimento. Mas temos controle com aquilo que vamos fazer com ele uma vez que ele nasceu. Se você começou a sentir ódio e raiva, você pode controlar e administrar. Com a sua vigília, com a sua inteligência, com a sua capacidade de escolher unida a vida de oração. Porque se o meu intelecto e o seu, se a minha inteligência e a sua inteligência não tiver mergulhada na vida de oração, nós seremos traídos por nós mesmos. Vigiai e orai. Que o seu pensamento seja firme, focado, concentrado nas verdades de nosso Senhor Jesus Cristo. E a Igreja Católica tem 2000 anos que está gritando para o mundo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tem 2000 anos que a Igreja Católica está gritando para o mundo que Jesus é o príncipe da paz, é o conselheiro admirável, é o Deus conosco, é o nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Tem 2000 anos que a Igreja Católica está gritando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Tem 2000 anos que a Igreja Católica está dizendo que Jesus é o pão da vida, é o alimento da nossa alma. E todo aquele que comer a carne de Jesus e beber o sangue de Jesus terá parte com Ele e herdará o reino dos céus. Mas aquele que não comer a carne de Jesus e que não beber o sangue de Jesus não entrará no reino dos céus. Está em João capítulo 6. Volte para Jesus. Volte para a igreja, seja católico convicto, viva os sacramentos, confesse os teus pecados através do sacramento da penitência, comungue o Santíssimo Corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, viva o seu batismo, porque você é templo do Espírito Santo. Sim, Jesus está voltando, não sabemos se é 10 anos, 50, 100 ou mais 1000 anos, mas nós sabemos de uma coisa, que tenho 47 anos de idade, não vou viver mais 50 ou 60 anos.
Eu não sei o dia que Jesus vai me chamar para me encontrar com Ele. Por isso eu, assim como você, devemos nos preparar todos os dias, infatigavelmente, incansavelmente. Acordamos com o pensamento e o coração em Deus. Caminhamos durante o dia trabalhando com o pensamento e com o coração em Deus. Dormimos fazendo o nosso exame de consciência com o pensamento e com o coração em Deus, até o dia do nosso encontro definitivo com Ele. Deus te abençoe. Senhor Jesus, por intercessão de Nossa Senhora, nós nos aproximamos do Senhor, invocamos o Seu nome e o Seu sangue e pedimos a Sua bênção e a Sua graça. Pedimos, Senhor, a graça da fidelidade e da prudência. Pedimos o dom da oração e a capacidade de vigiar em comunhão com o Senhor. O Senhor nos deu um anjo da guarda. Dê a ele, meu Senhor, autoridade e a nós sensibilidade para ouvir todas as vezes que o nosso anjo da guarda quiser nos reger, governar, iluminar e dirigir. Que venha sobre você, sobre mim, sobre nós, por intercessão de Nossa Senhora, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida, a sua caminhada. Volte para Jesus, volte para a igreja. Até semana que vem, se Deus quiser.